A nossa vida espiritual não frutifica, não prospera. O problema não é o que Deus te confia, o que Ele te dá. É o que você faz por meio de fé quando Ele te confia o que você tem em suas mãos. Porque se você entrega a Ele, se você devolve a Ele, se você faz tudo para a glória dEle, tua vida vai frutificar. Tiago fala que a gente pede e não recebe o que a gente pede por motivos egoístas. Quando a gente entende que o que temos serve para a gente partilhar, compartilhar, para a gente semear, nós desenvolvemos uma fé estranha e a gente não quer semear mais nada, porque nós entendemos na nossa cabeça que fé é a capacidade de receber, não, fé é a capacidade de entregar. Não é fé egoística. Porque nada do que Deus te dá para em você sempre transborda. Tudo que Deus te confia não é para você. Meus queridos irmãos, como a gente dá valor a essa coisa de tendência, probabilidade. Só que a vida de um servo de Deus, ela não trabalha com probabilidades terrenas, mas ela trabalha com discernimento espiritual. Quer saber mais? Venha conosco. Quase 250 pessoas aqui conosco num canal, fora no outro. Enfim, a gente vai ver as curtidas, está lá 40, 50, curta. Porque assim sendo, o YouTube vai botar essa página lá em cima e outras pessoas serão alcançadas por essa palavra. Pega agora o link do culto, compartilhe e fala, estamos ao vivo, venha conosco e ouça o que o Senhor falará. Pela manhã eu falava de probabilidade. E a gente vai perceber que eu dizia até pela manhã que a vida com Deus e no reino de Deus não existe dado, que você joga para cair sorte ou azar ou um número qualquer. Não. Eu dizia que a probabilidade é uma coisa terrena, até porque uma vida com Deus é uma vida de convicção, é uma vida de certeza. É uma vida onde a gente tem que olhar com os olhos espirituais. Nós não sabemos o que vai frutificar, mas uma certeza nós temos, dará fruto. E isso não é probabilidade, isso é fé. Por isso que o reino de Deus, eles nos cercam com esse pré-requisito da gente olhar para as coisas de modo espiritual. E uma das coisas que mais me chama a atenção no texto, quando a gente é intimado, quando a gente é desafiado a fazer uma grande sementeira, um grande plantio, a tratar de um grande arado, é que tem muita coisa para desanimar e principalmente distrair a cada um de nós. Por isso que o texto fala que quem fica olhando para a nuvem, não planta. E não tem uma vez que eu não leio esse texto, eu não fico me lembrando de algumas viagens que a gente fazia dentro de um fusquinha. E aquele fusquinha era chamado coração de mãe, porque era um carro ungido, porque onde o fusquinha parava, ele fazia uma poça de óleo. Aí era um carro ungido. Mas eu nunca vi caber tanta gente dentro de um fusquinha, e a gente andava dentro de um fusquinha, daquela Brasília. Irmãos, eu gostava de ir atrás na Brasília, e aquele motor ia esquentando, e a gente ia suando, igual pano de cuscuz. E a gente olhando para o vidro da janela, para a viagem, ela ser assim, ter uma distração, porque era um forno aquilo. Eu lembro que não raras, às vezes, as pessoas que iam atrás naqueles carros gritavam para quem estava na frente assim, ó, ajeita o quebra-vento. Quebra-vento, para quem não sabe, era um vidro que você abria e você direcionava para dentro do carro um cone de vento quando ele começava a se deslocar. E tinham alguns incautos, abusados, que iam na parte da frente e botavam o quebra-vento todo para ele e faziam uma barreira. Não chegava lá atrás, irmãos. Era desafiador. Como é que a viagem era suavizada? Olha para o vidro. Aí dizia assim, agora olha para as nuvens. Aquela nuvem tem cara de quê? A gente ia adivinhando. Era para suavizar o negócio.
A gente olhava para o lado de fora, aquela nuvem tem cara de girafa, aquela tem cara de elefante, o outro não, elefante não, parece uma rosa. O fato curioso é que ninguém chegava num denominador a respeito das figuras das nuvens. Eu nunca vi consenso. Eu não sei se ocorria só lá em casa, na Brasília e no Fusquinha. Na tua também? Não tinha consenso. Um via uma coisa, outro via outro via... Tinha gente que via até fantasma. Olha aquela, é um fantasma. Aí depois, quando eu fui crescendo, eu fui fazer um teste psicológico. Aí me passaram algumas figuras indefinidas e me perguntaram assim: o que você vê? Mas eu não via nada. Eu estou reprovado nesse negócio. O que eu estou vendo? Eu não estou vendo nada, estou vendo um troço ali, um troço. Defina troço. Defina. O que é troço? Troço é um troço. Pronto, definiu bem, os irmãos são inteligentes. E eu, quando eu fui definir aquelas figuras, eu disse: irmãos, eu não tenho como. Eu estou reprovado nesse negócio. Aí depois eu fui ver, eu passei no teste. Falei, opa. Aí me disseram assim: a figura que você vê do lado de fora, isso é interessante. A figura que você está vendo lá do lado de fora, não há uma figura pré-definida. Na verdade, o teu subconsciente, aquilo que está dentro de você, que te leva a olhar para fora e tentar, então, encontrar algo que está dentro de você, e você define aquilo como sendo o padrão do que você vê, não que seja aquilo. Falei, agora eu entendi. Você não entendeu? Eu vou explicar melhor. A boca não fala do que está cheio o teu coração? Sim ou não? A tua cabeça está cheia de coisa, pode mostrar a figura que for, que você sempre vai enxergar aquilo. Pronto. É assim que funciona. Mas, irmãos, a viagem passava, e quando a gente não tinha mais nada para fazer, a gente fazia assim uma sopa de letrinha, letra L. Quem lembra de carro com a letra L? Aí ia. Agora, quem lembra disso, não sei o que ia. Quando a gente chegava no destino, quem recebia a gente na casa lá, parecia que a gente tinha saído de uma piscina, todo mundo encharcado, todo mundo suado, e a viagem tinha transcorrido de uma maneira tranquila. O texto fala que ainda tem nos dias de hoje gente que fica olhando para a nuvem. O que é isso? Distraído, irmão. Você sabe qual é o caminho do vento? Vento entra por onde e sai por onde? Sabe onde inicia o vento? Você sabe? Onde é que ele vai parar? Mas tem gente tentando, filosoficamente, teologicamente, adivinhar esse negócio. Por onde é que o vento vai? De onde que ele vem? Ele fica em princípios maiêuticos, socratianos, tentando filosofar e entender uma razão, uma lógica para aquilo, quando não há. Há muitas pessoas hoje na vida ainda, passando a vida inteira, a idade vai chegando, mas na verdade não saem de uma janela. E nessa janela há um contemplar, né? Acorda assim de manhã bem cedo, 1h da tarde, reclama que o almoço não está pronto e fica contemplando a nuvem. E tentando decifrar, ninguém é de ferro, depois do almoço tira um cochilo, acorda 5h, tentando entender o caminho do vento. Mas espera, o vento entrou por onde? Foi para onde? E a vida está passando como um conto ligeiro, mas na verdade não sabem semear nada. Um dos motivos clássicos que as pessoas não estão, na verdade, hoje plantando, porque elas estão aguardando que as circunstâncias estejam totalmente em sintonia com a sua visão de vida. Sabe quando isso vai acontecer? É nunca. Por exemplo, eu vou casar. Primeiro eu vou casar, mas não acho com quem? Aí depois acha com quem? Aliás, tem uma turma, vamos abrir um parênteses aqui. Eu estou vendo uma garotada hoje de 12, 13, 14 anos de idade, falando, aí pastor, não, vou namorar. Aí eu pergunto assim, está ganhando quanto para sustentar a família? Está ganhando quanto?
Como é que está a sua rotina? Amanhã você acorda que horas com a enxada na mão? Enxada? Que isso, pastor? Eu falei, meu filho, você acorda que horas com a enxada? Com a cara inchada? Eu falei, não, é com a enxada. Enxada é instrumento. Você está confundindo. Há uma precipitação das coisas. Deixa eu falar uma coisa, presta atenção aqui, ó. Não pule processos e etapas, para tudo ter um tempo determinado. Amém, meus irmãos? Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de juntar, tempo de espalhar. Para tudo tem tempo determinado. Mas há uma turma hoje que quer precipitar tudo, e outros que estão assim, ó, encontrei com quem eu vou casar, agora eu só caso depois que tiver a casa própria. Ok. Vai ficar 5 anos trabalhando arduamente para dar entrada e financiar depois em suaves prestações em 60 anos. Aí depois vai dizer assim, agora, para eu marcar a data, eu tenho que estar com a casa toda mobiliada. Ok? Mais 5 anos de trabalho árduo. E quando ele estiver acabando de pagar a geladeira, o estilo de móvel já trocou. Aí a noiva fala assim, não quero aquele móvel não dá mais não é do meu gosto. Se não for aquele, eu não caso. Tem gente que começa a querer montar um eclipse na sua vida, alinhar os planetas para poder fazer algo. Irmão, sabe quando isso vai dar certo? É nunca. Não adianta você querer na sua vida pessoal poder produzir algo de bom, realizar algum feito, quando você está esperando todas as condições favoráveis. Por quê? Nas condições mais desfavoráveis é que você tem a capacidade de realizar algo relevante, é de fazer algo bom. A maré não está boa para peixe. Depende de quem está te mandando pescar. Se for Jesus falar, lança a rede em tal lugar, sobre a palavra dele tu pode lançar, porque a pesca será maravilhosa. Agora, se você não está vivendo uma vida com base na palavra de Deus, na autoridade que ela tem, para onde aponta, você vai passar a noite inteira pescando, nem bagre tu vai pegar. Nem aquele peixinho, aquele tira-gosto, aquele... Como é que é? Hã? Não é isso não, irmãos. Os irmãos não estão entendendo. Os irmãos não estão pescando, não? Vou levar vocês numa pescaria. É aquele cospe grosso, sim. Irmãos, às vezes, tem gente que está esperando um alinhamento interplanetário para poder tomar uma decisão, fazer algo na sua vida. A verdade é que não tem essa questão de momento perfeito. Eu digo até que para casar. Hoje casais estão brigando, se separando, falam, casei com a pessoa errada. A Márcia chegou esses dias do salão, foi ontem, sei lá, foi ontem, né? Foi dentro do carro ontem. É que são tantas as emoções, eu até me equivoco de vez em quando, foi ontem. Aí ela falou assim, eu estava no salão, a senhora falou assim, eu já vim de 3 casamentos, com homens que, agora acho que eu vou tentar com mulher. Irmãos, eu não aguento ouvir isso, eu estou dentro do salão, eu ia dizer assim, tenta você se acertar, porque você é o problema. O problema não está no sexo, o problema está em você. Porque não tem ninguém presta, já viu aquela coisa? Nada dá certo, ninguém, está tudo conspirando contra, está tudo dando errado. Aí fica olhando para a nuvem, lá, passando um camelo. E esse vento? Vamos ver para onde o vento vai, seguindo o vento. Nada dá certo, nada funciona, também nada faz. O errado é sempre o outro. Eu digo sempre que você não casou com a pessoa errada. Você está usando métodos errados com a pessoa certa. Porque eu acordo todo dia, eu olho para ela, eu decido amar essa mulher. E louvado seja Deus que ela não estava aqui quarta-feira, irmãos. Eu fiquei tão à vontade. Ali, está todo mundo que estava aqui quarta-feira, lembra.
O culto quarta-feira foi uma bênção, não foi, irmãos? Aqui, ó, a turma aqui está aqui. Não, quem estava aqui quarta-feira, pegou a palavra, dá um glória a Deus aí. Olha aí, ó. Olha, o culto quarta-feira, assim, há muito eu não vi uma quarta-feira o céu descer aqui, não foi? Não foi? Estava aqui, o pessoal saiu daqui avivado quarta-feira, foi uma glória. Entendeu, irmã Márcia? Eu quero saber a sua próxima escala. Meus irmãos, o povo está olhando, querendo tudo acertado. Eu vou esperar estabilizar o dólar, eu vou esperar o governo entrar aqui agora, eu vou esperar isso ou aquilo acontecer, eu vou esperar, sabe quando que você vai realizar algo? É nunca, 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 nunca. Tem muita coisa hoje que está distraindo o povo de Deus, e o livro de Eclesiastes nos aponta a importância de se tomar uma atitude. Eu lembro quando eu fui entrar no quartel, que me ensinaram a prestar continência. Aí, primeira coisa que eu fui fazer quando me ensinaram foi tentar ver se eu estou prestando continência direito, né? Eu levantei a mão esquerda, eu tomei um tapa logo na mão. O seu abençoado, mais ou menos assim. Continência se presta com a mão direita. E vou lhe falar 3 coisas da continência. Aí eu, sim senhor. Atitude, gesto e duração. Aí eu, sim senhor. Uma das coisas que você tem que ter na vida é atitude. E talvez estejam faltando isso nos nossos arraiais. Pessoas que tenham atitudes espirituais, posturas espirituais, pessoas que não ficam olhando para o vento, olhando para a nuvem, mas pessoas que se posicionem, pessoas que não fiquem em cima do muro. Não tem nada pior que o em cima do muro. No reino de Deus não tem área cinzenta, não tem meio termo, não tem quente nem frio. Esse é o morno, e porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. No reino de Deus não tem área cinzenta, ou é ou não é, é sim ou não, ou você é dele ou você não é dele. Ou ele governa toda a tua vida, ou ele não está governando nada. Não existe essa de entrego parte, seguro outra, ora vai, aqui não tem, vou esperar o momento agora. Não, 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 é viver realmente na dependência, na confiança do Senhor. Nós precisamos empreender ações, meus irmãos, termos iniciativa. E quando a gente não sabia o que fazer lá dentro do quartel, Marquinhos, eu vi assim, ó, decida errado, mas decida. Outro dia eu fui fazer uma viagem, aí era um colega de trabalho. Aí eu falei assim, eu vou viajar contigo, porque o meu inglês é muito tupiniquim. Meu inglês é Mintarzan Tujane. Como você está aí escolado aí, né, em Oxford, PhD, capacidade monstra aí de inglês, então eu vou me escorar em você. Irmãos, eu cheguei aqui no Brasil, entrei na aeronave, nós sentamos naquelas cadeiras que tem a saída de emergência. Veio logo um aeromoço do nosso lado falando inglês, e eu, com o meu inglês bom, o que eu fiz? Não vou dar atenção porque eu não estou entendendo nada. Eu peguei uma revista da companhia aérea, comecei a abrir e ler. Eu falei assim com esse colega, aí irmão, é contigo, presta atenção. Aí o camarada está falando com ele, e ele assim, ó, ok. Eu falei, ele não está entendendo nada. Você está entendendo o que ele está falando, cara? Não, ok. Ele está perguntando se quer que a gente remaneje cadeira, e se a gente está disposto a ajudar os outros, porque nós estamos na saída de emergência. É isso que ele está falando. Ele fala assim, eu já saquei qual é o teu inglês. Já fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, esse rapaz vai me dar trabalho. Dito e feito, irmãos. Eu entrei numa loja com ele. Ele tinha 3 filhas. Lembra? Oi? No aeroporto já estava dando trabalho. Ele tinha 3 filhas. Aí ele foi entrar numa loja para escolher boneca para as 3 filhas, idades diferentes. Irmãos, ele fez o vendedor tirar umas 150 caixas. Aí ele falou assim, essa e essa aqui. Essa é para mais velha, essa aqui. Aí daqui a pouco o vendedor veio e falou assim, definiu, né? Aí ele não estava entendendo. Ele falava assim, Anderson, qual é a sua opinião? Eu falei, lindo.
bonecas lindas. Eu nunca vi uma coisa, você tem um bom gosto sobrenatural. Eu doido para ir embora daquilo ali, irmãos. Aí ele, não, mas a mais velha, eu acho que eu vou levar aquela ali. O que você acha? É só aquela. Eu falei, isso então, aquela ali. Então, aquela ali. Não, mas a do meio, meu irmão, ele ficava brincando com aquilo, ele trocava as 3 bonecas, mas o tempo, mas que indecisão. Chegou uma hora que eu falei assim, eu não aguento mais. E o americano, ele é muito simpático. Ele tem uma paciência de Jó, para não dizer o contrário. Teve uma hora que o rapaz largou ele sozinho lá e chamou uma mulher para atender ele, porque eu não estava aguentando. Irmãos, como é ruim lidar com gente indecisa, com gente que não sabe o que quer. Olha lá a nuvem, olha lá o vento, não sabe para onde vai, não sabe o que quer da vida. Quando as circunstâncias estão desfavoráveis, aí que nós precisamos agir. Nós precisamos entender as estações e saber que em cada uma delas há um tempo de plantar, há um tempo de semear, há uma oportunidade da gente lançar uma boa semente no solo. Você não sabe qual vai vingar, se essa, se aquela ou se ambas. Mas semeie, tenha a atitude, não fique andando distraído, sabe por quê? Você nunca vai dominar aquilo que é invariável. Ah, está no meu domínio? Não. Larga de mão. Se preocupe com aquilo que você precisa fazer. Há muita observação. A gente montando trabalhos, agora eu estou isso, e eu estou aquilo, mas não produz absolutamente nada. Há muita discussão. Aliás, na igreja está repleta de reunião. Olha, se a gente evangelizasse igual reunisse, essa igreja tinha 3 vezes mais membros. Amém, meus irmãos? Esse amém não foi muito, percebi, amém. Vamos fazer qualquer dia vamos fazer uma reunião aqui, eu vou fazer uma pegadinha com os irmãos, quando vê nós vamos pular de fora. Se você voltar com alguém que não aceitou a Cristo, você vai se ver com ele. A reunião hoje é lá fora. Irmãos, nós somos o povo às vezes que está se perdendo, porque nós estamos muito doutos, muito cheios de mimimi, a gente não sabe mais o que fazer, como fazer, nós perdemos a técnica. E isso tem gerado um grande problema para cada um de nós. Há muita distração, há muita gente. Eu fico vendo assim até os filhos chamados. Eu lembro quando meu filho, ele entendeu um chamado para exercer o ministério pastoral. Houve um clamor na família, na igreja, um absurdo, um desperdício. Um menino desse que passou em primeiro lugar para a medicina, em primeiro lugar para a escola naval, em primeiro lugar para não sei o quê, em primeiro lugar para... Esse garoto passou, esse garoto vai fazer medicina, meu filho, você vai servir a Deus. Ele disse, não fui chamado para isso. Isso aí vai me distrair. Há tantas distrações nas nossas vidas, que a gente está perdendo o foco do que a gente precisa fazer. Meu irmão, quero te dar um conselho nessa noite. Pare de ficar tentando descobrir caminho do vento. Pare de tentar ficar decifrando a nuvem, o que ela significa. Tenha atitude, não espere estar tudo montadinho, tudo acertado, porque isso é utópico. Faça o que for possível fazer. Segundo, busque entender aquilo que for possível, porque tem coisas no reino espiritual que não são possíveis entender. E o texto fala disso. 3 coisas importantes que a gente não sabe. Primeiro, o caminho do vento. Segundo, o texto fala, os ossos no ventre de uma grávida. Você sabe como se forma isso? Sabe, sim ou não? Terceiro, as obras de Deus que faz todas as coisas. Meus irmãos, se eu fosse tentar entender as obras de Deus, eu ia pirar. Imagina José do Egito. Deus, meus irmãos me venderam para uma caravana aqui, mas estou firme, hein?
Deus, agora eu vou lá para a casa de Potifar. Eu não sabia que na casa de Potifar eu ia viver uma potifaria. Porque o que Potifar, a mulher dele fez comigo, olha, Deus, que potifaria foi essa? Me levou para a cadeia. Mas tem 2 camaradas aqui, eu já saquei que Deus valeu. Um vai se lembrar de mim, lembra de mim. Deus não lembrou, não. É chamada a presença do Todo-Poderoso terreno. Vai o Zé do Egito. Se eu sou o Zé, fala assim, tu me botou aqui injustamente, camarada. Tu não sabe o que é aquela masmorra, aquela cadeia lá, não. Agora tu quer que eu fique decifrando sonhos? Se vira. Se eu tivesse valor, não estava aqui nessa cadeia, não. Ou que tal uma barganhazinha assim, irmãos? Eu decifro, mas se eu decifrar, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Não seria interessante o Zé tentar barganhar alguma coisa em prol dele mesmo, diante de tanta injustiça? Seria, irmãos. A primeira coisa que ele fala, quando ele é chamado à presença do rei, é assim, eu não tenho isso não. Há um Deus que faz isso. Que resposta linda. Por quê? Se o José do Egito tentasse nesse momento entender o que estava acontecendo, ele já tinha perdido. Ele já tinha perdido a esperança, tinha perdido a fé, ele já tinha aloprado, ele já tinha chutado o pau da barraca. José do Egito já tinha desviado. Ele não quer entender, não, ele quer obedecer. Ao ponto, quando ele vê os irmãos, ele fala assim, tudo aquilo que sucedera comigo, que vocês fizeram, os irmãos amigos, tudo aquilo que sucedera, Deus estava me mandando à frente de vocês. Sabe o que ele via? Não importa as circunstâncias, o que eu vejo é que Deus vai fazer prosperar os meus caminhos, a minha vida vai frutificar. Eu nasci para vencer. Pode ter traição, pode ter prisão, pode ter o que for, podem conspirar contra mim, pode ser gente que manda muito, gente que manda pouco, gente perto, gente de longe. Uma certeza o José tinha: a minha vida vai frutificar. Por isso a carreira meteórica, presidiário a governador, como eu já cansei de falar, no Rio de Janeiro é o contrário. Tem aí uns 5 governadores que viraram presidiários. Enfim, é isso aí. José do Egito não ia conseguir entender por que da prisão, por que da traição. Irmãos, tem coisas nas nossas vidas que a gente emperra como aquele disco, uma vitrola, aquela coisa, e a gente fica, sabe, numa birra com Deus. Eu quero entender isso. Não dá, irmãos. Não tem como. Pergunta a Jó assim, Jó, depois de tudo que tu passou na tua vida, você entendeu o porquê que Deus fez isso? Sabe qual vai ser a resposta de Jó? Não sei de nada, não. Eu só sei que o meu Redentor vive. Eu só sei que ele restituiu tudo em dobro. Pergunta a ele se ele não consegue, irmãos. Na nossa vida espiritual, a gente quer entender esse caminho, o vento. Como é que o vento se forma? Tem brisa, tem monção, tem ciclone, tem furacão, tufão, tornado. Que vento é esse? Mas você devia dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não quero saber a pressão do vento, a velocidade do vento, porque eu estou debaixo da autoridade daquele que governa sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade. Não adianta querer entender em momentos como se formam os ossos, não dá, irmão. Não dá para entender as obras de Deus. Mas uma coisa você pode entender: o Senhor trabalha para aqueles que nele. É isso.
O que Ele vai fazer eu não sei, mas que Ele trabalha ao meu favor, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Quando você tem essa convicção no seu coração, você foca no que precisa, sua vida vai prosperar. Você vai fazer uma semeadura maravilhosa, e eu quero terminar falando isso para você. Não tente racionalizar a fé. Irmãos, eu não sei como é que pode a gente tentar fazer isso. Fé não é razão, fé é fé. Por isso, quem observa o vento não vai semear. Quem olha a nuvem nunca cegará. A Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito dia, tu vai achar. Não busque entender, confie. Entender os caminhos de Deus na nossa vida, isso vai ser impossível. Mas você viver como um justo, que vai viver da fé, nós não sabemos quais projetos, esse aqui vai frutificar, nem sempre. Eu cheguei na igreja cheio de projeto na cabeça, cheio de coisa. Uns eu larguei, outros eu criei no decorrer da minha chegada. O que tem me surpreendido, a diretoria e a equipe pastoral sabe disso. Eu comecei a abrir um pouquinho meu coração para eles. Aí eles ficaram assim, pastor. Aí ano passado a gente fez um negócio aqui, depois que a coisa embalou, né? A gente fazia essa obra aqui em 2 meses, irmãos. Ampliar o templo, fazer, irmãos. É só na direção do Senhor mesmo. Os recursos que nós tínhamos, Romulo. E a gente dizia assim, para onde Ele aponta, Ele paga. E pagou mesmo. E paga, e vai continuar pagando. Tudo é para a glória dEle, irmãos. Tudo é para a adoração dEle. Agora, entender o que Deus está fazendo, nem sempre é possível. Fé é aquilo que nos move. E infelizmente a igreja, ela deturpou o conceito de fé. Que as pessoas falam assim, eu tenho fé que meu marido será curado. Eu tenho fé que eu vou passar num concurso. Eu tenho fé que porta de emprego vai se abrir. É só olhar no chat. E fé não é capacidade de receber, fé é capacidade de entregar. Que isso, pastor? Vou lhe explicar. Abraão, o pai da fé, ele só foi denominado pai da fé depois que entregou Isaque. A nossa vida espiritual não frutifica, não prospera. O problema não é o que Deus te confia, o que Ele te dá. É o que você faz por meio de fé quando Ele te confia o que você tem em suas mãos. Porque se você entrega a Ele, se você devolve a Ele, se você faz tudo para a glória dEle, tua vida vai frutificar. Tiago fala que a gente pede e não recebe, porque a gente pede por motivos egoístas. Abre porta para mim, cura a mim, traz a mim, eu sou o centro. E nada dá certo. Quando a gente entende que o que temos serve para a gente partilhar, compartilhar, para a gente semear. Eu costumo sempre dizer que em tudo que eu ganho por mês eu tenho 2 sementes, uma serve para eu comer e a outra é para eu semear, e semente que eu tenho que semear eu não como, irmãos. E quem anda comigo aqui direto sabe disso. A Meire está ali atrás, ela veio semanalmente, se isso é verdade ou não. Nós desenvolvemos uma fé estranha,
E a gente não quer semear mais nada, porque nós entendemos na nossa cabeça que fé é a capacidade de receber, não, fé é a capacidade de entregar. Olha que fé daquela viúva pobre, 2 moedinhas ela deu tudo. Isso é fé. Isso é fé. Não é fé egoística, porque nada do que Deus te dá para em você sempre transborda. Olha o sermão de quarta-feira. Tudo que Deus te confia não é para você. É só lembrar de Ana: dá-me um filho, quero um filho, não vem filho nenhum. Quando ela fala: dá-me um filho que eu te devolvo, é para a tua glória. Toma aí, Ana, o filho que tu deseja. Entendeu? Entendeu que era para a glória dele. Irmãos, aquele garoto, 6 anos de idade, desmamando, ainda viver na casa. Meu pai do céu, eu não entregaria não, irmãos. Na casa de Eli, para conviver com 2 filhos de Belial. Não. O garoto ali perseverou. Começou a desenvolver intimidade com Deus. Vai, Samuelzinho, está te chamando à madrugada. Fala que teu servo ouve. Ele não sabia que era Deus falando com ele. Fé é você plantar todos os dias, com a convicção de que aquilo que Deus te deu não para em você. Não é para a tua viagem do sonho, não é para a tua casa, não é para teu, não. Aprenda a partilhar. Aprenda a entregar. Aprenda a ser generoso, aprenda a honrar. Tem gente que eu dou, não é porque precisa, é porque eu quero honrar. Não é necessidade, não, é honra. Tem gente que tem muito mais do que eu fico assim: Deus, me dá discernimento, o que eu posso entregar a essa pessoa para honrá-la. Ah, mas vai me custar muito. A fé não pode ser racional. A gente quer racionalizar a fé, e isso não existe, irmãos. Eu não vou dar não porque faz falta, eu não vou dar não porque... Acabou, irmãos. Fé é entrega. Fé é confiança. Por isso que a Bíblia diz assim: entregue teu caminho ao... confia nele e o mais ele não tem condições de fazer. Eu acho que é assim que você pensa, não é não? Então por que não entrega? E quando eu falo isso, as pessoas pensam que são coisas só materiais. Não, irmãos, isso é pensar muito mesquinho. Eu estou falando de uma entrega total. Pensa em dinheiro. Não, irmãos, Deus não precisa do teu dinheiro. Porque Ele quer ver a tua obediência, a tua fidelidade. É Ele que faz prosperar os teus caminhos. É Ele que você coloca a semente no solo. É Ele que manda a chuva seródia fora de época. É Ele que manda o sol. É Ele que faz germinar. É Ele que faz a sua sementeira dar fruto a 100 por 1. É Ele que faz prosperar todos os nossos caminhos. A dependência total dele, daquele que governa a nuvem, o sol, a chuva, aquele que pega a semente que vai morrer, e às vezes a semente que é a nossa vida precisa morrer para o egoísmo, e falar: eu tenho fé, eu vou começar a entregar. Fé não é capacidade de receber. Não tente racionalizar isso. Aprenda que fé é capacidade de entrega. Entrega. Irmãos, eu resisti uma vez isso com Deus. Eu falei: nunca mais, como eu sofri. Eu falei: Deus, todas as vezes que o Senhor me desafiar a fazer uma entrega, seja ela qual for, eu não quero racionalizar nada, me ajuda a confiar. Eu não sei se essa semente vai germinar, eu não sei se aquela, eu não sei se ambas, mas uma coisa eu sei:
A minha fé não se baseia em fatos. A minha fé não se baseia em ciência. A minha fé não vai se basear em filosofia. Eu não quero buscar razões para credibilidade, justificar o porquê que eu faço o que eu faço, mas eu quero estar pronto a responder a qualquer um qual é a razão da minha fé, e a razão da minha fé chama-se Cristo Jesus. Qual a razão que você faz isso? É Cristo. Por que você entrega desse jeito? Por Cristo. Por que você vive dessa forma? Por Cristo. Você não acha que isso vai fazer falta? Não, não. Porque eu vivo para Cristo. Eu creio que talvez seja um absurdo você às vezes tomar alguns passos de fé humanamente falando, mas a vida com Deus é uma vida de radicalidade. Eu queria orar pela sua vida, porque nós não sabemos o que vai vingar, o que vai brotar. Mas hoje o Senhor te chama para ter fé, para semear, parar de racionalizar. Tem gente que fala assim, eu não vejo lógica nisso. Mas quem é que falou que é lógica? Tem lógica você perdoar alguém que te fez mal, irmão? Não é lógica. Ah, mas isso não é justo. Não é questão de justiça, não é questão de lógica, é questão de fé. Você está disposto a viver pela fé, a entregar a Deus, a partilhar, a colocar todos os seus caminhos na completa dependência dEle, com a convicção de que Ele está cuidando de tudo? Curve sua cabeça, fale com Deus. Nós vamos adorá-lo nesse momento. Me permita fazer um grande desafio de fé aqui. Chega de sinais de razoabilidade, de racionalidade. Hoje é dia de sinais de milagre, de fé. E fé é uma entrega radical a Deus. Cristão que não reconhece, vive para a glória do Senhor, sem presa a nada desse mundo, mas a cada dia sem andar distraído, olhando para a nuvem, olhando para o vento, a cada dia querendo entender o que não pode ser compreendido, não vai frutificar. Mas aquele que anda semeando por fé, buscando sim fazer a vontade do Pai, entregando aquilo que somente a Ele é devido, e nessa capacidade de entrega, Ele vai lançar sementes maravilhosas. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Eu te desafio hoje a falar: Deus, eu quero te fazer uma entrega como eu nunca fiz. Deus, qual é o meu Isaac? Pela fé, Deus, posso tocar. Eu não quero compreender o que eu posso receber. Eu quero me sentir desafiado a entregar aquilo que o Senhor me desafia nesse momento. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tem a luz em mim. Pela fé posso mudar. Continue orando, falando com Deus. Posso alcançar. Diz para Ele: Senhor, eis-me aqui, Pai. Pela fé posso viver. Pela fé. Pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim.
Me permita, irmãos, eu queria que você saísse daqui para uma semana de colheita maravilhosa. Eu quero lançar um desafio de fé para você. Seja sincero. Você tem procurado racionalizar tudo que acontece na tua vida? Você tem procurado buscar entender coisas que são incompreensíveis? Mas nessa noite você está falando assim: pai, eu quero só me render. Eu quero só me render. Porque um coração quebrantado tu não rejeita, Deus. Eu quero sair daqui para uma semana onde eu vou plantar e sei que o Senhor vai fazer frutificar, mas eu quero me render. Deus, me ajuda, tudo que tenho, tudo que sou, eu quero te entregar. Deus, eu não quero que haja áreas da minha vida onde eu estou tentando controlar e governar, porque eu não controlo, eu não governo. Eu me rendo, Pai. Chega de fazer força. Chega de viver nesse modelo. Deus, eu preciso ver o frutificado do Senhor na minha vida. Deus, está pingando, mas está tão difícil.